Nosso primeiro mural dos sócios de hoje, a participação dos nossos queridos que mandam momentos da sua vida pra gente. É o caso da Juleica de Jesus Delvan de Itapema, Santa Catarina. Mandou essa foto bonita para nós. A Luzia Ramos Gomes de Sertanópolis, no Paraná. E a Maria do Carmo e o José Garcia de Cordeiro de Minas, em Minas Gerais. Acho tão bonito porque partilham conosco os momentos importantes aí da sua vida. Quantos mandam, né? Casamento, a família, com os netos, com os filhos. E a gente fica muito feliz em poder colocar aqui as participações de vocês, sócios, sócias, que fazem acontecer essa televisão, esses meios de comunicação que trabalham para a evangelização. Deus abençoe, muito obrigada de todo o coração. Em nome do Padre Eduardo a gente agradece, mas sobretudo em nome de Jesus, porque esta obra é dele, Associação do Senhor Jesus. Então agora a nossa surpresa, né? Eu tenho aqui ao meu lado, tenho a alegria de ter aqui ao meu lado Dom Paulo Panza, que é o prior do Mosteiro de São Bento, aqui de Vinhedo. Há tempos eu esperava a participação dele aqui no programa. Chegou o dia, né, Dom Paulo? Boa noite, tudo bem? Boa noite, Maria do Rosário. Boa noite, telespectadores. Muito obrigado pela honra, pelo convite de participar com vocês nessa noite. Uma alegria. Nós que estamos felizes, né? E hoje nós vamos aprender sobre algo tão importante para a nossa vida, ainda mais nessa quaresma, não é? Nesse tempo tão propício de oração, de colocarmos mais na presença de Deus, nos aproximarmos de Deus. A revista que os sócios receberam este mês é esta, inclusive tem a Via Sacra de hoje aqui, colocada na capa, e você pode abrir, meu querido, minha querida, na página 6, um artigo aqui de Dom Murilo, que também será citado hoje aqui na nossa conversa com o Dom Paulo. Então, Dom Paulo, antes de mais nada, vamos fazer uma pergunta assim que eu acho que muita gente gostaria de saber isso e muitas pessoas também não sabem. Por que os beneditinos, os monges, são chamados de dom? O dom, na verdade, a palavra latina significa senhor, né? Era uma maneira formal de se chamar a todos os religiosos. Na nossa ordem, esse costume ficou mais arraigado, em outras desapareceu. E muita gente nos confunde com bispos. Bispos, né? Porque outro dia veio Dom Ayrton aqui, a gente falou Dom Ayrton, né? Dom Ayrton, e hoje Dom Paulo. Então, Dom Ayrton é chamado de Dom porque ele é o nosso pastor, é uma forma respeitosa. A origem de tudo isso é que os bispos, muitos deles no início, num determinado período da história, na Idade Média, eles vinham dos mosteiros, os abades, os superiores dos mosteiros, eram chamados a servir a igreja como bispos. E com isso eles levavam consigo a forma de chamamento do mosteiro. E isso passou como então todos prática. Os bispos passaram a ser chamados de dom. Originalmente era nosso. É uma forma de tratamento. Como, por exemplo, algumas ordens, outras religiosas, conventuais. Frei, né? Frei, que são os franciscanos, os carmelitas, os mercedários, tem tantas os ordens. Os agostinianos da minha paróquia. Sim, são freis, né? Então, que significa o quê? Irmão. Frater, né? Frates, né? Sim. Então, tudo isso vem do latim e nós herdamos. E é uma tradição que nós preservamos, mas em Cristo somos todos irmãos. Você é minha irmã, sou teu irmão, então... Né? Que bom. É bom a gente saber também essas pequenas curiosidades, né? Sim, então, a gente fica cada vez aprendendo mais. Agora sim, nós vamos entrar no nosso tema de hoje, a Via Sacra. O que quer dizer? Qual a origem da Via Sacra, Dom Paulo? A Via Sacra é uma devoção popular. A Igreja sempre meditou na paixão. Basta ler os textos de São Paulo, a paixão que São Paulo tem pela paixão. Os evangelistas podem perceber que uma grande parte dos textos dos evangelhos são dedicados à narrativa da paixão.
Claro, nós somos salvos pela paixão de Cristo, pela cruz de Cristo. Então, essa é a origem. Mas a via sacra, ela teve origem no século XII, XIII, com os cruzados, que foram à Terra Santa para reconquistar a Terra Santa, que tinha, durante muitos séculos, ficou debaixo do domínio dos muçulmanos. E lá eles tinham muito gosto de visitar o caminho da cruz, o caminho que Jesus fez do palácio de Herodes, né, do pretório, até o Calvário. E então criou-se essa devoção. E eles voltavam com saudades da Terra Santa, né, e dessa experiência de fazer o caminho que Jesus fez, começaram a repetir. E daí, lentamente, foi tomando a forma que tem hoje. Agora, o formato que nós conhecemos dessas 14 estações da Via Crucis, a Via Sacra, ela é mais recente, eu não saberia especificar quando. E tinha variações de quais estações entravam, quais não entravam, mas e se solidificou assim, como uma lembrança dos que visitavam Jerusalém e queriam repetir na sua própria terra, na sua própria igreja, na sua E família. foi organizado desse modo. Dessa maneira, essa meditação que nós conhecemos. E o senhor, antes de começar o programa, nós estávamos conversando sobre o assunto. E o senhor disse também do nome, não é, Dom Paulo? Sim. Do próprio nome, como é chamado hoje por nós, Via Sacra. O nome Via Sacra, ele é mais comum, mas ele é inapropriado, na verdade. O ideal seria Via Crucis, ou, como você cantou tão bonito no início do programa, Via Dolorosa, ou Caminho da Cruz, ou Os Últimos Passos de Jesus. Ou próprios Passos da Salvação, né? Maravilhoso, Passos da Salvação. Salvação. Com esses passos Jesus nos salvou, isso é lindo demais. Mas por quê? Porque a Via Sacra, ela era uma rua, existe ainda, em Roma, que no tempo dos pagãos estavam vários templos. Então, muitas festividades pagãs eram realizadas aí. E esse caminho... Nessa via. Ela vai do Monte do Capitólio até o famoso Coliseu, passando aí pelo Fórum Romano, então cheio de templos de vários deuses. Então, era a Via Sacra, propriamente dita, é essa. Agora, para nós ficou também Caminho Sagrado, que é a tradução da palavra Via Sacra. Via Sacra. É realmente um caminho sagrado que Nosso Senhor caminhou por nós, né? Então, Dom Paulo, e nesse tempo de Quaresma, o tempo que nós estamos vivendo agora, é um tempo privilegiado, é um tempo rico, né? Sim. De bênçãos e graças. Qual a importância da gente rezar a Via Sacra? Qual o papel da Via Sacra nesse tempo e por quê? A Via Sacra é uma devoção popular que nos faz mergulhar no sofrimento de Cristo. E por que é importante? Primeiro, para nos lembrar que esse sofrimento, a cruz e o sofrimento de Cristo, é o preço da nossa salvação. Ele pagou por nossos pecados. E pagou caro. Muito caro, muito caro. Lembrando ainda a música que você cantou, que nos lembra isso, o sangue redentor. Então, é essa meditação que nós somos chamados nesse tempo santo da Quaresma de aprofundar. Cristo, por esse sofrimento, me salvou. Uma outra coisa também, e acho que a revista, o Dom Murilo, apresenta isso de forma muito bonita, essa meditação também nos faz solidários com tanto sofrimento no mundo de hoje. A Via Sacra, infelizmente, continua, porque quando nós fechamos o nosso coração, quando nós não ouvimos a voz de Jesus, quando nós não buscamos imitar nosso Senhor na nossa vida, nós reproduzimos o sofrimento para os nossos irmãos. Então, também isso é bom. A Via Sacra nos ajuda a abrir o coração aos que sofrem. E, finalmente, a gente sabe que a Via Sacra não é a última palavra. Então, eu diria que a Via Sacra tem esse gosto de preparação para a Páscoa. Então, mergulhamos no sofrimento, mas com aquele olhar. Depois,
que Jesus foi sepultado. A última estação da Via Sacra é a sepultura. sepultamento. Tentaram colocar a ressurreição, mas a ressurreição faz parte de outro caminho, que aliás é uma coisa bonita. No tempo pascal, poderíamos voltar aqui para falar sobre a Via Lucis, o caminho da luz, que o Papa, querido Papa Que é o João Paulo II... prosseguimento de tudo é isso. o prosseguimento, a primeira estação é a ressurreição. Mas, voltando à sua pergunta, imagine você, nós estamos aqui, graças a Deus, com saúde, conversando e espero também muitos dos nossos telespectadores também. Mas imagine uma pessoa carregando a cruz da doença, um prisioneiro, né, que nós poucas vezes lembramos daqueles que Jesus é um prisioneiro. Imagina ele com a Via Sacra poder se unir ao Cristo que se fez prisioneiro por nós. Então, é um valor muito rico e que nos prepara para a Páscoa. Nos prepara para a Páscoa, que vamos celebrar, mas também para a vida eterna. Para a nossa Páscoa, né? Que Jesus nos diz nos Evangelhos? Toma a sua cruz, me siga. Me siga. Né? E essa cruz vai nos dar o quê? Vida. A cruz não é a última palavra, morte não é a última palavra. Não para por ali, ressurreição. Né? Mas nesse momento, nesse tempo da Quaresma, somos chamados a aprofundar essa reflexão. O amor de Deus é um caminho de amor. Outro nome lindo, né? Caminho de amor. Caminho de amor, lindo. Né? Cada passo, cada estação, uma declaração de amor por você, por mim, por cada pessoa. Cada vez que caiu, cada vez que encontrou, né? Com Maria Santíssima, com as mulheres, tudo é um gesto de amor, né? As quedas, eu gosto muito das quedas. Você sabe por quê? Porque Jesus assumiu tudo nosso, menos o pecado. Então, nós caímos. Acho que por isso colocaram 3 vezes, para nos lembrar que nós também caímos. Repetidamente caímos. Caímos, né, mas com Cristo levantamos, pelo poder da cruz de Cristo levantamos e seguimos em frente. Então, não permaneceu. O chão não é nosso lugar. Né? Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu tenho aqui nas minhas mãos algumas participações. Eu agradeço você que já ligou, já fez a sua participação. Estamos esperando, Dom Paulo e eu aqui, a sua participação, os nomes das pessoas pelas quais você deseja que a gente reze nessa Quaresma, alguma dúvida sobre a própria Via Sacra, algum testemunho que você tenha. Participe com a gente, fale com a gente. Faça como a Tereza Rubim Boton de Jaboticaba, no Rio Grande do Sul, Eugenópolis, Minas Gerais, a Juliana Benini Paulo da Silva, também de Capim Grosso, lá na Bahia, a Elza de Souza Novaes, e de Ubá, Minas Gerais, Maria Cândida da Silveira. Muito obrigada a vocês que já participaram, já estão aqui colocadas, nós rezaremos por vocês. E tenho certeza, Dom Paulo também, lá no Mosteiro de São Bento, vai rezar especialmente por vocês também. Nós vamos ver agora um trechinho da própria revista Brasil Cristão, deste artigo que está na página 6 da nossa revista. Veja só. Nem Jesus discorreu sobre o sentido da dor, mas agiu quando se deparou com alguém atingido por ela. Dom Paulo, a Via Sacra é o caminho da dor também, né? Sim. E Jesus, quando se encontrava com pessoas cheias de dor, como era a reação que ele fazia e o que o senhor tem a dizer para nós sobre esses momentos tão importantes? Nós sabemos que todo sofrimento humano, todo e qualquer sofrimento humano, e mesmo a morte, não são queridos por Deus. Né? Novamente, né, nós temos na revista essa e bem claro isso, essa né? verdade da fé. Deus não nos criou para o sofrimento, Ele nos criou para a felicidade. Qual o nome do lugar que Ele nos colocou? No paraíso. Nosso pecado atraiu o sofrimento, a consequência do pecado é o sofrimento, a dor, a morte. Ora, a questão da dor é sempre, e do sofrimento e da morte, ela sempre intrigou toda a humanidade. Mas é interessante que Cristo em nenhum momento ele discorreu sobre isso.
Ele nunca disse assim, olha, nós sofremos por causa disso, por causa Não, daquilo. nunca falou sobre isso, né? Isso. É. No entanto, ele foi de encontro ao sofrimento para mostrar, eu sou vamos dizer assim, a resposta para todo sofrimento. Ele vai dizer assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Salvação significa o quê? Saúde. Saúde e salvação têm a mesma origem. Então, para isso que nós fomos feitos. Agora, ao mesmo tempo, ao assumir a nossa natureza humana, ao se tornar homem, Deus quer nos dizer o quê? Que pelo sofrimento nós podemos chegar à vida. E também nos lembrou que o sofrimento, várias passagens do Evangelho nos recordam isso. Não, o sofrimento é próprio dessa vida, mas o sofrimento nos prepara também para a vida eterna. E penso eu também que, ao invés de ficarmos nos perguntando por que eu sofro, por que isso aconteceu comigo ou com alguém que eu amo, dizem que o sofrimento por alguém que você ama é pior do que como fosse para você. A gente ouve as mães dizendo... As mães sempre dizem isso. Eu queria que fosse eu, não meu filho. Eu preferia. Que fosse eu, não meu filho. Então, de qualquer... mas o que é de cada um? O seu sofrimento é seu, o meu é meu e de cada pessoa. E temos que viver com esse sofrimento, né? Mas ultrapassar também, né, Dom Baldo? Sim, mas também não, eu acho que não vale a pena, porque não tem resposta. Já quantos filósofos escreveram e o sofrimento continua aí. Mas, de novo, né, Dom Murilo nos lembra isso, e é o ensinamento da Igreja, que, claro, o sofrimento é inevitável, faz parte da nossa condição humana decaída, marcada pelo pecado. Por causa do pecado. Mas também tem um sofrimento que eu causo pelo meu egoísmo, pela minha falta de cuidado para com o outro, pela minha falta de amor para com o outro. Isso vale para o outro aqui próximo de mim, como para o outro distante, quando eu não sou solidário. Pior é quando a dor já não me afeta mais. Infelizmente, os meios de comunicação nos bombardeiam, alguns meios de comunicação, Sim. Porque nós temos meios de comunicação como aqui que anunciam a palavra de Deus e a vida, Deus, né? Anunciamos Jesus. Mas muitos meios de comunicação, infelizmente, nos bombardeiam o tempo todo com notícias de sofrimento, que nos tornam o quê? Insensíveis. Parece que a gente está anestesiado, assim, não é? Nenhuma dor mais nos surpreende. Nenhuma dor, nenhuma tragédia nós estamos na nossa casa, às vezes, com a coisa mais rotineira e, de repente, a tragédia do meu irmão gritando ali na minha frente, na televisão ou nos jornais, e eu insensível. Né? Pior, às vezes o irmão está aqui do meu lado e eu estou... Né? Então, muito próximo, dentro de casa, né? Dentro de casa. E aí que Dom Murilo nos chama, não, isso não é querido por Deus. Veja que Jesus, quantas vezes ele está passando, né? Ele nos lembra na parábola do bom samaritano que o sacerdote ia para o templo, ia rezar, louvar a Deus. Reto. Passou reto. Né? E quem que o acolhe? Um pecador. Então, isso nós devemos pensar sobre isso, quer dizer, que ao invés de ficar meditando não, mas questionando o sofrimento, por quê? Então, o que eu posso fazer? Esse é um lado. Agora, e quando o sofrimento bate na minha porta? A doença, por exemplo. Né? Então, a doença. A morte de pessoas queridas. É uma seta de dor. Então, o que Jesus nos ensina? Na verdade, o que São Paulo nos ensina? Eu completo em mim, e aí, novamente, o caminho, os passos da salvação, a via sacra, nos ajuda o quê? A unir o meu sofrimento ao de Cristo. Eu dou um sentido, sofrimento aqui, né? Se torna redentor. Claro que com o meu sofrimento eu não vou redimir o mundo, porque o mundo já foi redimido pelo Cristo. Mas unido ao de Jesus. Unido ao de Cristo. É uma relação de amor. A dor fortifica o amor. Então, o meu amor pelo Cristo, ele se torna frutuoso dessa maneira. Podemos chamar de um sofrimento útil, não é? Sim. Dom Paulo.
útil. Sabe, um caminho que muita gente encontrou no sofrimento, na cama, na solidão, na tristeza, na cama do hospital, No da leito dor, de dor, né? Ou da perda, ou da incompreensão, ou das frustrações, os sofrimentos psicológicos, da solidão. O que a pessoa encontrou? Primeiro essa união com Cristo e depois outra. O sofrimento pode ser fonte de graça para o outro, para mim. Então, eu ofereço meu sofrimento. Na missa, né, quando é levado ao altar o pão e o vinho, o que nós falamos? Que as alegrias, as dores de toda a nossa vida, ali estão. As dores, o sofrimento, são unidos ao sacrifício de Cristo. Ali no altar. É maravilhoso isso. Se torna redentor. Então, é toda uma nova dimensão. Só que eu preciso abrir o coração. E, novamente, o caminho da cruz nos ajuda a abrir o coração. Eu penso que se nós aprofundarmos em cada passo da via dolorosa, nós vamos... Se nós nos deixarmos tocar pela graça de Deus e contemplarmos esses mistérios da paixão de Cristo presentes na via dolorosa, nosso coração vai ficando mais largo e nós vamos deixando de ser insensíveis ao sofrimento do outro. Porque o amor de Jesus vai penetrando no nosso coração, não é, Dom Paulo? Sim, que é a prova de amor. E mais do que tudo também vai tirando de mim essa concentração no meu sofrimento, na minha dor. Que olho só para mim, né? Só, não, abre os olhos, né, para o sofrimento de Cristo e para o sofrimento do próximo. Muito importante ouvirmos tudo isso e aprendermos com cada palavra do Dom Paulo, que está aqui com a gente, que é prior do Mosteiro de São Bento. Está falando hoje, o nosso assunto é a via sacra, ou a via dolorosa, ou os passos da salvação, esses passos que Jesus deu para nos salvar. E nós seguimos em frente, vamos ver mais um destaque então? Não, acho que é melhor... podemos ir, diretor? Ver mais um destaque da revista Brasil Cristão, essa revista que você, sócia, recebeu, na página 6, que nós estamos discutindo, falando e aprendendo sobre esse assunto. Veja só. Aos que, diante do sofrimento, se consolam. É a vontade de Deus. Poderia agradar a Deus o sofrimento de seus filhos? A partir desse texto da revista Brasil Cristão, nós vamos fazer uma pergunta aqui para o Dom Paulo e ele vai responder depois do nosso pequenino intervalo, no qual você vai ligar para a gente, vai mandar seu e-mail, a sua participação. Estamos aguardando, né, Dom Paulo? Sim. Estamos aguardando aqui, ansiosos, a sua participação. Então, a gente já falou sobre tudo isso de sofrimento, mas ainda tem muita gente falando, por que eu sofro, né? Por que eu, né? Por que comigo? Por que eu? Até já, a gente vai para um pequeno intervalo e já voltamos com o Brasil Cristão de hoje. Até já. O primeiro passo para adorar a Jesus é entender que você está diante do verdadeiro Deus. A adoração pode ser feita também em sua casa. Saiba como na página 8 da revista Brasil Cristão.